Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Cádia. O meu nome é Leonardo Gaspar e eu estou aqui para vos mostrar de que forma é que podem otimizar os vossos processos de programação utilizando os templates do SolidCAM. Na nossa sessão de hoje iremos explorar a personalização de operações pré-definidas através de templates. Iremos explorar também os templates simples de operação e os templates avançados de processo. O que são então os templates? No SolidCAM, os templates são modelos de operações que podem ser guardados e reutilizados para criar novas operações do mesmo tipo de forma sistemática. Entre as vantagens dos templates, vamos ter os ganhos substanciais em termos de tempo de programação. Estes ganhos aqui provêm essencialmente do facto das operações já estarem criadas previamente. O operador de CAM irá necessitar apenas de utilizar estas operações para criar a programação e não terão então de criar todas as operações de raiz. Existe então uma padronização ou consistência em termos de processos. Porquê? Porque vai existir uma base de dados comum que vai permitir aos operadores dentro do mesmo gabinete de CAM utilizar sempre os mesmos processos em termos de parâmetros de ferramenta, em termos de tipos de estratégia, porque tudo irá estar já criado. Existe, portanto, uma facilidade de utilização que é de assinalar, dado que os templates em termos de aplicação irão ser aplicados ou através de templates drag and drop, da tecnologia drag and drop, ou seja, arrastar diretamente o template para cima da geometria da peça, ou então através da árvore de operações de forma direta. Os templates têm também a vantagem de ser muito flexíveis, ou seja, os templates irão ler basicamente aquilo que nós quisermos dar como elementos. Por exemplo, templates que funcionem através da leitura do 3D da peça poderão ser aplicados em qualquer tipo de peça, desde que a geometria em si faça sentido, tendo em conta a lógica da operação. Os templates permitem ainda a partilha de conhecimentos e a retenção do know-how dentro do contexto da empresa, ou seja, qualquer colaborador novo que comece a trabalhar na empresa irá ter já o background de todos os colaboradores e todo o conhecimento existente na empresa através destes templates. Tudo isto irá levar a que haja uma redução de erros assinalável, porque não irão ser criadas novas operações, novos processos, irão sim ser utilizados processos já experimentados e já testados dentro da empresa. Vamos então passar ao SolidWorks para ver os templates em si. Ok, começando então a explorar o nosso tema de forma propriamente dita. Iremos começar por explorar de que forma é que podemos criar os templates de raiz, de que forma é que podemos começar a utilizá-los de uma forma mais básica. Então, para criar um template é na realidade muito fácil. Podemos começar por uma operação de perfil, por exemplo, na qual vamos fazer o perfil exterior desta peça. Ora, vamos selecionar aqui o contorno, ok. Vamos selecionar uma ferramenta, neste caso irei colocar aqui uma fresa de topo raso de 16, podemos vir aqui a uma das nossas bases de dados, ok. E poderá ser eventualmente esta ferramenta. Vamos criar todos os parâmetros de uma forma muito rápida. Vamos colocar um step down de 1 mm e vamos calcular o nosso percurso. Ok. Como podem ver, este é um tipo de percurso muito simples, é um profile. Iremos só alterar aqui ou modificar alguns parâmetros para que possam ter noção daquilo que acabamos de fazer quando explorarmos o template.
por exemplo, as entradas e saídas, vamos colocar aqui um raio de 1 milímetro. Ora, e vamos remover, por exemplo, este segmento aqui da entrada. Ok. Para criar agora o nosso template é muito, muito simples. Basta vir aqui ao ícone da disquete, clicar e fazer Save Template. Podemos definir o nome que quisermos, ou seja, neste caso posso colocar teste profile webinar. Peço desculpa. Ok, então aqui podemos definir o nome, como vimos agora, e agora temos aqui duas opções em baixo, na qual a primeira se refere à possibilidade de incluir os dados da ferramenta, ou seja, de incluir a ferramenta no template, para que esta ferramenta seja carregada automaticamente ao aplicar este mesmo template na nossa peça. Por outro lado, podemos também incluir filtros de geometria. Estes filtros basicamente referem-se, por exemplo, em operações de Pocket Recognition, Drill Recognition. O SolidCAM, neste tipo de ciclos, reconhece automaticamente as geometrias e faz a filtragem, por assim dizer, através de diâmetro, por exemplo, no furo, e também de cor. Ao ativarmos esta opção, iremos dizer ao SolidCAM que queremos que esta operação tenha em conta esses mesmos filtros. Aqui, para além disso, aqui o que é que podemos explorar no nosso menu? Aqui na parte superior temos a pasta onde são guardados neste momento os nossos templates. Aqui neste campo teremos todos os templates de operação que temos armazenados dentro desta pasta. Neste caso vamos fazer OK e vamos guardar a nossa operação. Os templates podem ser geridos diretamente através do Template Manager, na qual temos a possibilidade de abrir e ver que templates é que temos criados e também temos a possibilidade de fazer a edição dos mesmos. Para tal, basta clicar com o botão direito do rato em cima do template e podemos editar livremente o template que criamos e alterar qualquer tipo de parâmetros. Ok, neste caso irei apagar a operação que criamos neste momento. Vou também remover a ferramenta da nossa toolkit. E vamos ver então de que forma é que podemos utilizar o template que acabamos de criar para pré-definir as nossas operações de profile. Numa fase inicial, vamos integrar este template nas operações default do SolidCAM, ou seja, ao criar uma nova operação de perfil, este template terá que ser carregado automaticamente e todas as definições que nele estão contidas deverão estar presentes também na nova operação. Para tal, iremos encerrar temporariamente o nosso projeto SolidCAM. Isto deve-se ao facto de termos de fazer uma modificação diretamente nos settings do SolidCAM e para conseguirmos proceder a essas modificações não poderemos ter nenhum projeto de CAM aberto. Vamos aceder ao separador Template. Dentro deste separador temos apenas dois campos. Um deles diz respeito ao diretório onde temos os nossos templates e o segundo, ou no segundo, estarão presentes todas as operações disponíveis dentro do SolidCAM com a descrição das mesmas, na qual podemos validar. Neste caso, iremos validar o profile, ou seja, estamos a dizer ao SolidCAM que queremos utilizar um template para o SolidCAM ter como referência para carregar todos os valores e todas as nossas definições na operação. Escolhemos então o template que queremos, que neste caso será o template que acabamos de criar, e podemos fazer OK. E vamos voltar ao nosso projeto. É importante realçar
que as definições ou os settings do SolidCAM são ligados, ou seja, os settings gerais serão ligados diretamente aos settings da peça. Se abrirmos os settings da peça, iremos verificar que no separador template não estão ainda presentes as alterações que nós fizemos. E porquê? Porque estas definições de peça são criadas ou são carregadas durante a criação do novo projeto CAM. Ou seja, quando criamos um novo projeto, o SolidCAM irá transportar os settings que temos nos settings gerais para os settings peça. O que é que devemos então fazer? Deveremos utilizar esta opção ou estas opções que basicamente o que é que fazem? Neste caso, ao clicar neste botão, o SolidCAM irá transportar todas as definições gerais para as definições na peça, irá escrever novamente a informação. E como podemos ver, o nosso profile já irá ter aqui o template que nós criamos. Vamos então experimentar criar uma nova operação de profile. E como podemos ver, por exemplo, nos links já temos aqui a entrada e saída com um raio de 1. No separador da tecnologia já teremos o incremento que definimos previamente e a ferramenta também já vem pré-criada no percurso. Vamos experimentar voltar a criar o mesmo percurso de ferramenta. Eu peço desculpa, esqueci-me de definir apenas os níveis de maquinação. Ok. E como podem verificar, a operação ficou exatamente igual à operação que tínhamos realizado antes para criar o template em si. Existe também a opção de carregar diretamente o template a partir da janela da operação. Por exemplo, podemos utilizar esta opção da pasta que diz Load Template e a partir daqui podemos escolher outro dos templates que tínhamos guardados e podemos carregar todas as definições para o SolidCAM. Neste caso, eu não sei qual é a ferramenta, não conheço ou não me recordo dos parâmetros que tenho guardados naquele template, mas irei apenas carregar e voltar a carregar e voltar a calcular, neste caso, o nosso trajeto de ferramenta. Como podem verificar, o incremento foi modificado automaticamente para meio milímetro e as entradas e saídas, por coincidência, estavam exatamente iguais. Ok, iremos ver de seguida de que forma é que podemos aplicar o template que acabamos de criar diretamente para a nossa peça. E para tal existem várias opções. Sendo este um template de profile, podemos arrastar diretamente dos templates drag and drop ou da tecnologia drag and drop. Neste caso, será necessário apenas procurar o template aqui na janela de Operation Templates. Neste caso seria o teste Profile Webinar e vamos arrastar diretamente para cima desta face. Como podem ver, foi criado automaticamente um contorno da geometria da peça. Ou seja, o SolidCAM faz uma análise da geometria ou para a qual nós fizemos ou arrastamos o template, analisa toda a geometria da face e vai criar um percurso de forma automática. Existem também outras formas para inserir este tipo de templates. E uma delas será inserir diretamente a partir da árvore de operações. Através da opção Add Operation from Template, vamos escolher mais uma vez o mesmo template. E aqui irá ser
é pedido pelo SolidCAM uma série de informações. Neste caso, qual o sistema de coordenadas a utilizar? Vamos manter o mesmo que já tinha, que já estava selecionado neste caso. Vamos escolher o contorno, validar e definir os níveis de maquinação. Neste caso vamos escolher o ponto máximo e o ponto mínimo. Aqui não irei escolher o ponto ou a base da peça, irei colocar o limite aqui na zona do início do chanfro inferior. A partir daqui será necessário apenas calcular o trajeto ou a operação e ela estará concluída. Vamos verificar então o quão rápido pode ser programar uma peça inteira recorrendo aos templates. Estes templates já foram pré-criados por mim para este webinar, mas de qualquer forma, em termos de desempenho, seria exatamente o mesmo que existiria ou vocês criarem os vossos próprios templates e estarem a fazer programação com eles. É exatamente a mesma coisa. Vamos começar pela parte de trás da peça. Vamos esconder o segundo Mac, tornar apenas o primeiro visível. Ok. Vamos começar então a programação. Ora, vamos começar por facejar o topo da nossa peça. Ora, ok. Vamos começar por desbastar o topo. Peço desculpa que isto veio para o setup errado. Ok. Assim já está de acordo com o que é pretendido. Vamos fazer agora também o acabamento. Este percurso de acabamento poderia, obviamente, ser incluído no desbaste. Neste caso, pessoalmente prefiro desta forma porque consigo ter uma flexibilidade maior em termos de templates. Ou seja, consigo desbastar apenas deixando algum stock ou consigo dar só uma passagem de acabamento se for essa a minha vontade. Ok, verificamos que faltaria neste caso fazer apenas aqui o contorno exterior da peça. Vamos utilizar um percurso de Z constante. Peço desculpa, vamos procurar de outra forma. Vamos utilizar um helical machining, ou seja, fazer um Z constante em espiral em torno da peça de forma a conseguir obter a geometria que estou à procura. E aqui temos. Como podem ver, não foi necessário definir absolutamente nada. A única coisa que foi necessário foi arrastar diretamente o template com a tecnologia drag and drop para cima da geometria da peça. Tendo em conta que isto é um tipo de percurso que vai utilizar o 3D da peça ou o Solid para fazer o cálculo do programa, nem é necessário definir qualquer tipo de entidade, porque a entidade já está definida previamente na operação ou no template que criamos. Vamos passar então para a segunda posição da peça. Vamos esconder aqui o Mac 1, passar para o Mac 2. E vamos então continuar a nossa programação. A este ponto, creio que será interessante mostrar-vos ou começar a fazer uma introdução também dos Process Templates. E os Process Templates são o que exatamente? Na realidade, o conceito é exatamente o mesmo dos templates de operação. Neste caso, iremos, em vez de fazer um template apenas com uma operação ou com uma estratégia simples, iremos fazer com várias em simultâneo. Para tal, podemos selecionar várias operações na nossa árvore, botão direito, e podemos fazer diretamente Create Template. Os Process Templates funcionam exatamente da mesma forma que os Operation Templates. Em termos de criação, o processo é exatamente o mesmo. A única diferença será que este será um processo composto, ou seja, irá ser
definido por várias estratégias, enquanto os de operação são singulares. Aqui seria necessário definir, por exemplo, apenas aqui um nome. Em termos de critérios para incluir os dados de ferramenta ou não, filtros de geometria, é exatamente a mesma coisa. Vou então experimentar e mostrar-vos como podem criar processos compostos para automatizar muito o processo de programação. Irei procurar aqui um template que já tenho previamente criado. Em termos de conceito para a aplicação, é exatamente o mesmo. Drag and drop para a peça. E a partir daqui o SolidCAM irá fazer tudo sozinho. Estes processos estes templates de operação, peço desculpa, podem ser adicionados também diretamente a partir da árvore de operações, mas neste caso creio que é mais simples e mais rápido adicionar diretamente para cima da peça. Como podem ver, o SolidCAM está a calcular todos os percursos de forma autónoma. E aqui vale realçar que nos Process Templates, quanto mais conseguirem deixar o SolidCAM decidir sozinho, melhor será para vocês. O que é que eu quero dizer com isto? Neste caso, boa parte das estratégias que eu defini aqui são estratégias de desbaste e acabamento através do 3D. Ou seja, neste caso são essencialmente estratégias de Pro 3D HSR e Pro 3D HSM. Aproveito também para destacar estes novos percursos que iremos ter no SolidCAM 2024, que serão cujo intuito será substituir os percursos anteriores que eram os turbo e trazem várias melhorias em termos de performance e em termos de opções que podemos explorar. Ok, a seguir a esta parte e contextualizando ainda com o que estava a dizer, quanto mais conseguirem deixar o SolidCAM decidir sozinho, ou quanto mais conseguirem deixar o SolidCAM analisar em termos de geometria de forma autónoma, melhor para vocês. Neste caso, eu estou a utilizar, como já referi antes, os percursos, a utilizar o 3D da peça por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque este tipo de geometria assim o exige. E por outro, não terei eu que definir qualquer tipo de geometrias manualmente, como é necessário, por exemplo, em termos de percursos 2 eixos e meio. Neste caso, todo o encadeamento de percursos irá ser feito através do percurso anterior. Por exemplo, tem um desbaste principal, neste caso, não dá para ver, ou não dá para ver muito bem, porque o percurso está sombreado a azul, mas iremos começar com uma ferramenta de topo raso de diâmetro 32 e a partir daí iremos ter algumas reduções ou alguns desbastes com ferramentas menores. Tendo em conta que estes percursos são sempre de acordo com o estoque atualizado do percurso anterior, este processo acaba por ser completamente automático. Resta-vos apenas criar alguns templates diferentes de acordo com as vossas peças, de forma a que consigam otimizar o tempo. Ou seja, em peças com este formato, por exemplo, o que é que poderão fazer? Poderão fazer uma análise em termos de geometria ou em termos de percursos que criem em várias das vossas peças e conseguem estabelecer aí alguns padrões. Ou seja, poderão verificar que, ok, começo sempre por fazer um desbaste com esta ferramenta com o diâmetro X, a seguir passo para a Y e por aí fora. E podem fazer o mesmo também com as vossas estratégias de acabamento. E desta forma conseguirão criar padrões ou processos já definidos para fazer a programação das vossas peças. Como podem ver, a peça ficou quase completamente programada, ficou a faltar apenas um percurso. E porquê? Tendo em conta que este é um percurso de 3D constante step over, irá ser necessário definir sempre uma drive boundary para o percurso funcionar corretamente. E com este tipo de templates não conseguimos fazer isso ainda de forma automática. Como tal, basta-nos apenas definir
esta boundary. Peço desculpa. Vou utilizar, por exemplo, a cor branca para fazer a filtragem das superfícies e o SolidCam criar uma silhueta a partir daí. E aqui será necessário apenas calcular o percurso, porque todo o restante já está definido previamente. Verificando aqui na árvore, podemos ver que todos os percursos anteriores e até posteriores são calculados da mesma forma, mesmo que alguns dos percursos intermédios possam ter algum tipo de informação em falta. Este é um tipo de percurso que demora um bocadinho a calcular por vezes, porque gera uma quantidade muito grande de pontos e linhas. Ainda assim, como poderão verificar, em termos de tempo de programação, o ganho é significativo. Não sei ao certo, mas creio que se passaram cerca de 5, 6 minutos desde que comecei a fazer a programação da nossa peça. E ok, já temos a operação calculada. Só um segundo até o SolidCam concluir o processo. E aqui temos a nossa operação. Vamos analisar todas as operações uma de cada vez. Temos aqui um desbaste inicial com uma fresa de diâmetro 32. A ferramenta ou as ferramentas foram todas criadas automaticamente pelos nossos templates. Não sei se recordam, mas anteriormente, quando apagámos as ferramentas que tínhamos nas operações anteriores, a nossa toolkit ficou vazia. E neste momento temos aqui uma série de ferramentas que o SolidCam criou automaticamente para nós. Ou seja, podemos dizer que este tipo de template é um template inteligente, porque consegue ter interligação com os outros percursos da ferramenta, consegue ter também as ferramentas contidas e consegue fazer uma análise à peça e criar a partir daí as operações. Temos então o primeiro percurso com a fresa diâmetro 32 e continuamos os redesbastes com as ferramentas com um diâmetro menor. Este aqui já é um percurso de horizontal machining, ou seja, acabamento de planos, onde fazemos aqui um pré-acabamento do nosso plano, fazemos um pré-acabamento também da geometria com um Z constante. A partir daqui acabamos toda a geometria da nossa peça com um offset 3D ou um constante step over e acabamos finalmente os planos. Neste caso ficaria a faltar apenas acabar este raio aqui. E para isso irei mostrar-vos mais uma função bastante interessante dos templates. Neste caso vamos procurar, ok, isso será este, um percurso de HSS e vamos então, ora, e vamos procurar, poderá ser este mesmo, e selecionar apenas as superfícies que pretendemos acabar e deixar o SolidCam fazer o resto por nós. E aqui está. Temos aqui um acabamento da geometria que estava em falta. Caso concluíssem que este era um tipo de percurso, ok, que não seria o mais indicado, e neste caso não era, porque era um percurso de desaconstante que iria ter sempre aqui algumas cristas indesejadas, poderíamos também otimizar um pouco este processo. Ou seja, poderíamos criar uma nova estratégia de HSS
Podíamos definir, por exemplo, um morph between two boundary curves, ou seja, um morph entre duas linhas ou duas curvas. Selecionar a nossa operação, as faces, peço desculpa. Ok, vamos selecionar as que estão em falta. Como podem verificar também, a diferença de tempo entre programar com templates ou estar a criar a operação e definir tudo manualmente ainda é considerável. Ok, falta-nos definir também as nossas curvas. Ok. Vamos colocar aqui um incremento de meio milímetro e calcular o percurso. O percurso aqui está a fazer alguns movimentos indesejados. Vamos colocar em espiral e voltar a calcular. Ok. Neste momento já tem um aspecto um pouquinho melhor. Vamos então diminuir o incremento, o passo lateral, neste caso, o step over. E ok. Podemos colocar aqui entradas e saídas para fazer um movimento um pouco mais suave. Agora que o percurso nos parece ok, podemos finalmente guardar um template com estas informações. Podemos colocar aqui, por exemplo, webinar HSS. Não sei se contabilizaram o tempo que demoramos a fazer a programação desta operação, mas poderão agora comparar o tempo que iremos demorar recorrendo ao template. Basta-nos selecionar as superfícies, largar. Peço desculpa, creio que ainda não referi. Para selecionar várias superfícies, deverão premir o botão Ctrl enquanto estarão a premir ou pressionar ou selecionar cada uma delas. De outra forma, se não estiverem a pressionar o Ctrl, o SolidCam irá calcular o percurso apenas de consoante a primeira face que selecionaram. Ok. Vamos continuar então a nossa programação. Neste caso, já tínhamos as faces selecionadas, deveríamos só então selecionar as nossas arestas e calcular a operação. Ok. E a operação foi criada de forma muito rápida, novamente. Outra coisa que é importante destacar também, quando inserimos uma operação através de um template, o nome que está definido no template será o nome carregado para a nossa árvore de operações. Ok, vamos então passar a outro exemplo, ou a outra peça, para vos mostrar também outras potencialidades dos templates. O SolidCam está a demorar um pouco a comprimir os fecheiros, que o tipo de percursos que calculamos é um tipo de percurso que acaba por gerar bastante informação, informação essa que será armazenada ao fazer a compressão da peça.
Ok, esta aqui é uma peça um pouco diferente, é uma peça que iremos fazer num torno fresa, ou seja, irá ser uma peça feita com processos um pouquinho diferentes em termos de concepção. E vamos começar aqui por definir o nosso setup. Ok. Neste tipo de máquina, esta etapa de fazer o setup da peça corretamente é extremamente importante. Porquê? Porque este setup irá influenciar toda a programação, irá influenciar também todas as operações de transferência de bucha de forma automática e também tudo o que será proteção de colisões entre a ferramenta e a fixação. Neste caso, não irei mexer a peça para lado nenhum, porque já fiz este setup previamente, para não estarmos a perder tempo com este tipo de operações. Iremos então começar a fazer a programação da nossa peça. Ok. Escolher apenas o primeiro sistema de coordenadas. Vamos esconder aqui os anteriores. E vamos aqui para o nosso Mac. Vamos começar a programação da peça deste lado e vamos começar com operações de torneamento e vamos verificar de que forma é que conseguimos ter este tipo de processos otimizados. Ora, ok. Então, vamos começar com uma operação de facejamento. Agora, peço desculpa, vamos procurar aqui. Ok. E será este. Aqui será muito simples para dar início à nossa programação. Como podem ver, conceito exatamente igual, arrastar o template drag and drop diretamente para cima da peça e a operação foi calculada automaticamente. Podemos verificar aqui a nossa operação. Ok. Em termos de interação, é pouco ou nenhuma. Creio que este tipo de programação, até uma pessoa que não tenha conhecimentos de ferramentas nem de processos, consegue perfeitamente arrastar um template para cima da peça. Qualquer pessoa tem ou consegue efetuar este tipo de operações. Vamos então fazer aqui um torneamento do exterior da peça e aqui poderemos selecionar a face onde queremos começar e sempre com o controle premido selecionar a face de fim. Largamos o botão controle e deixamos o SolidCam fazer o resto. Neste caso, como podem ver, o SolidCam não invadiu esta zona de trás da peça. Isto aqui foi feito de forma propositada porque no percurso está assim designado. Neste caso, queríamos apenas limpar a geometria exterior da peça, porque todo o desbaste restante irá ser feito na segunda posição. A versão 2024 do SolidCam irá trazer algumas funcionalidades muito interessantes. Neste caso, como podem ver, temos aqui um botão adicional relativo às versões anteriores. Este botão irá mostrar as nossas fixações dentro do ambiente de peça. Ou seja, e como podemos verificar, temos aqui uma distância de segurança relativa à nossa fixação. Distância é essa que foi definida neste campo. Podemos verificar o percurso, ver se está tudo ok. A ferramenta fica sempre a uma distância da fixação, que podemos verificar também. E, ok, vamos acelerar um pouco este processo. E vamos continuar. Ok, então a seguir podemos eventualmente proceder
aqui ao desbaste exterior da nossa peça. E para tal, vamos utilizar uma das estratégias com uma tecnologia que é uma das principais tecnologias do SolidCAM, que é o iMachining, que certamente toda a gente conhece já. E quem não conhecer está a perder muito em termos de rendimento e em termos de ganhos de tempo. Vamos procurar então aqui pela designação. Ora, vamos procurar. Eu peço desculpa, não me recordo ao certo. Ok, está aqui logo no início. Vamos utilizar este processo. Podemos arrastá-lo diretamente para cima da nossa peça. Neste tipo de percurso de core machining, peço desculpa, aqui neste caso será necessário definir diretamente os níveis ou a profundidade da programação, da maquinação. E aqui basta-nos escolher esta face e podemos andar uns 10 milímetros para baixo. Ok, creio que será suficiente. Temos apenas um step down. Vamos calcular novamente. E aqui temos a nossa operação já calculada. Podemos continuar, por exemplo, com o desbaste desta caixa. E aqui podemos utilizar um process template, ou seja, um processo composto por desbaste, acabamento de parede e acabamento de plano. Ok. Vamos então arrastar diretamente para a face que queremos maquinar. Esta aqui será, ou estas serão operações de pocket. Ok. E já temos mais 3 operações programadas de forma automática. Temos o desbaste da caixa, temos o plano e temos aqui a parede da nossa peça. Podemos verificar então que na nossa peça falta-nos, por exemplo, fazer este furo. Os templates podem ser utilizados também em termos de furação. Vamos fazer aqui uma furação simples com broca de diâmetro 16. Definir aqui a profundidade. Podemos definir a 60. Já agora peço desculpa, vou medir aqui a profundidade da peça que não me recordo. – 110 milímetros. Portanto, poderemos definir aqui, ora, 62 já será suficiente para fazer a furação pelos dois lados e garantir que o furo fica completamente feito. Ok, já temos a operação criada. Podemos agora, deste lado da peça, por exemplo, fazer a maquinação deste chanfre. Não irei fazer esta maquinação da forma que seria mais correta, na realidade, mas irei mostrar-vos mais um exemplo do que é possível fazer com um template, neste caso de HSS. E podemos utilizar este template Z constante, arrastamos diretamente para cima da superfície, aceitamos o sistema de coordenadas e, como podem ver, mais um processo feito de forma completamente automática. Ok, neste caso, o que é que nos fica a faltar fazer? Neste caso, falta-nos apenas fazer estes entalhos para conseguirmos concluir a primeira posição da nossa peça. Mais uma vez, vamos usar
um template. Neste caso será um template de contorno. Vamos selecionar esta face. E o SolidCam, mais uma vez, calculou tudo por nós. Neste caso, é importante realçar que o SolidCam encontrou também a orientação da ferramenta de forma completamente automática. Ao passo que em todas as ferramentas anteriores, a orientação da ferramenta seria sempre a mesma, ou seja, seria sempre neste sentido. Neste caso, o SolidCam criou automaticamente um sistema de coordenadas alternativo e com orientação de Z perpendicular à face que estamos a maquinar. Vamos verificar então o percurso da ferramenta. Ok, parece bem. Vamos diminuir aqui um pouco a velocidade e vamos fazer aqui um Solid Verify. E vamos continuar então. Para maquinar o restante dos entalhos, temos aqui algumas opções. Poderíamos fazer um percurso para cada uma, ou podemos neste caso, por exemplo, fazer aqui uma transformada em torno do quarto eixo. Podemos medir o ângulo entre estas duas superfícies, 168 graus, ou seja, na realidade serão 12. Que será 180 graus menos os 168. Aqui o número de steps será agora 3, 6, 9, 13. Colocar 13 steps, inserir e calcular. Ok, creio que inseri um step a mais, peço desculpa. Podemos editar o percurso e basta remover o que está a mais e voltar a calcular. Como podem verificar, calculamos uma peça já com uma complexidade bastante relativa, por assim dizer, ou relativamente complexa, de uma forma muito rápida e bastante automatizada. Podemos ver aqui a atualização do nosso estoque consoante as operações. Ok. Parece tudo correto. Ok. Podemos então passar à próxima fase da nossa programação, que será na parte de trás da peça. Para tal, temos que fazer a transferência entre buchas. E aqui aproveito também para chamar a atenção para algo que é uma funcionalidade muito interessante do SolidCam, que são as MCOs. O que é que são as MCOs? Basicamente, as MCOs são movimentos de não corte, por assim dizer. Ou seja, todos os movimentos da máquina que estão para lá do corte, ou seja, da maquinação, podemos configurar. Ou seja, neste caso, podemos configurar transferência entre buchas, podemos configurar, por exemplo, um alimentador de peças, podemos configurar um batente utilizando a ferramenta ou algum tipo de geometria e por aí fora. Aqui eu criei previamente um processo template de transferência entre buchas. Peço desculpa, que ele ficou aqui pelo caminho. E este template podemos inseri-lo diretamente aqui pela nossa árvore de operações. Agora transferência simples, aqui está. E aqui será necessário apenas validar. Aqui dentro das nossas MCOs deveremos preencher alguns parâmetros, preencher ou não, porque também podemos pré-definir vários valores,
podemos pré-definir vários valores para serem pré-preenchidos dentro desta MCO e podemos ver o que é que vai acontecendo. Eu peço desculpa. Ok. O que é que vai acontecendo ao alterarmos os valores aqui nos parâmetros? Não vou explicar detalhadamente todos os parâmetros que aqui temos, vou mostrar-vos que estes valores já foram todos carregados de forma automática. O que não invalida que não possamos alterar, por exemplo, alguns valores aqui pelo meio. Neste caso, podemos verificar aqui este, que será a aproximação do subspindle à peça. Aqui podemos alterar este valor, por exemplo, peço desculpa, e aqui não seria muito indicado, porque ficaria demasiado próximo da peça. Vamos colocar o inverso. Ok, e aqui podemos guardar e sair. Neste momento, o SolidCAM com esta MCO que acabamos de criar já fez a transferência da peça para a segunda bucha. Ou seja, todas as estratégias que criarmos neste momento irão ser feitas na parte de trás da peça. Vamos então continuar, mais uma vez com os nossos templates. Iremos começar pela parte de torneamento. Agora, vamos procurar. Ok, vamos fazer inicialmente aqui um fechamento. Peço desculpa. Ainda estou a utilizar o Mac anterior. Aqui também aproveito para vos chamar a atenção de algo bastante interessante. Da mesma forma que podemos deixar o SolidCAM escolher automaticamente o nosso sistema de coordenadas, podemos também escolher nós qual será o Mac que queremos utilizar. Neste caso, queremos utilizar o Mac 2, posição 1. E todos os templates que inserirmos a partir daqui irão ter já este sistema de coordenadas por pré-definição. Podem verificar aqui, Mac 2, posição número 1. Vamos continuar então com o nosso torneamento. Aqui vamos fazer o torneamento exterior. Vamos começar nesta face e podemos definir algo aqui para trás. Ok. Neste caso concreto, tive a liberdade de poder escolher uma das faces de trás da peça, porque, por um lado, enquanto por um lado estamos protegidos pela nossa fixação, porque mais uma vez podemos verificar ao abrir a estratégia que temos aqui uma proteção de 5 mm em relação à fixação, e por outro, como o SolidCAM já não tem estoque disponível para ir até à parte de trás da peça, nunca iria exceder esta zona da face, ou seja, da parte de trás desta aba. Ok, podemos continuar então a programação, podemos fazer eventualmente esta caixa. Procurar pelo nome será mais fácil, ok? O conceito será exatamente o mesmo que nas operações anteriores. Selecionamos a superfície de início e vamos utilizar a superfície de fim. Ok, temos a nossa operação calculada. Vamos então desbastar a nossa caixa aqui na parte de trás. Aqui vou utilizar as operações simples, os templates de operação simples. Ora, vamos procurar aqui pelo nome. Ou então vamos procurar diretamente OK. Pronto. Aqui poderemos arrastar diretamente para a superfície.
Ok, o SolidCAM está a calcular. Já está feito o cálculo. Podemos continuar aqui, eventualmente, com o restante das operações. Podemos acabar o plano. E podemos fazer exatamente o mesmo para a parede. Ok, já está. Pronto. Continuando, podemos fazer aqui a segunda parte do nosso furo. Aqui, como teremos que ajustar os níveis do furo, terá que haver aqui um pequeno detalhe que temos que explorar, que será ao arrastar para a face, o SolidCAM irá detectar na parte da furação apenas os furos que estão diretamente nessa face. Se quiséssemos maquinar através deste primeiro nível de cima, que será essa a nossa intenção, teremos que ajustar posteriormente dentro do percurso. Que neste caso será clicar apenas na face onde queremos iniciar a furação, podemos ajustar eventualmente a profundidade e continuamos e a programação mais uma vez estará feita. Continuando, a nossa peça já está praticamente concluída. Podemos eventualmente maquinar agora aqui o centro desta caixa, este contorno. Poderíamos fazê-lo com uma operação de torneamento, mas para vos mostrar, irei utilizar uma operação de desbaste. Neste caso, uma operação de desbaste, ou com uma operação de profile em helical com coordenadas polares. E cá está. Neste caso, agora, para terminar, será necessário apenas maquinar este chanfro e estas ranhuras no topo da peça. Podemos então utilizar um percurso que utilizamos na primeira posição, arrastar diretamente para cima da face e o nosso percurso foi calculado. Para terminar, vamos então prosseguir com as ranhuras. Vamos retirar este nome. E vamos procurar o percurso que desejamos. Ok. Neste caso será este percurso de slot em zigue-zague. Podemos arrastar diretamente para cima da face. Ok. Como podem ver, temos a nossa programação efetuada. Neste caso, poderíamos escolher entre arrastar diretamente para várias superfícies ou fazer uma operação de transformada. Já ficaria de acordo com o vosso critério. Eu, neste caso, vou fazer efetivamente uma operação de transformada, que em termos de movimentos de máquina faz mais sentido. Vamos fazer novamente uma transformação em torno do quarto eixo. São 6 ranhuras no total, portanto o ângulo será de 60 graus. Incluímos a operação original e basta aceitar. Com isto, a nossa peça fica completamente programada numa questão de minutos. Podemos verificar o stock e, como podemos ver, temos todas as geometrias que pretendemos alcançar já na sua forma final. Podemos fazer aqui uma breve simulação de máquina para vermos os movimentos da máquina e verificar se está tudo de acordo com o que pretendemos. Ok, e temos a nossa máquina já carregada e a nossa peça também. Podemos então começar a
a nossa simulação. Vamos acelerar aqui um bocadinho para não perdermos muito tempo com este processo. Já temos o nosso torneamento, o iMachining. Salientar que conseguimos fazer todo o tipo de fresagens através de coordenadas polares, ou seja, com a sincronização do movimento da rotação da bucha e dos eixos, neste caso, do cabeçote móvel. Vamos acelerar mais uma vez aqui o nosso processo. Este é um tipo de peça, como já referi antes. Para este tipo de máquina já se traduz numa peça com alguma complexidade em termos de programação, mas como viram, basicamente foi arrastar templates já previamente definidos para cima da peça e basicamente não tivemos que ajustar praticamente nada, a não ser a altura de algumas ferramentas e pouco mais que isso. Peço desculpa, o níveis de maquinação de algumas ferramentas. Temos aqui a nossa transferência e as maquinações restantes na segunda posição. Aqui o desbaste da segunda caixa. Ok. Este é um tipo de maquinação bastante interessante. Como podem ver, a ferramenta está a ser acionada neste momento apenas no eixo Z. Neste caso, a geometria é obtida mais uma vez através do quarto eixo da máquina, ou seja, o cabeçote móvel está a deslocar-se apenas, neste caso, no eixo Z e o incremento lateral, ou por assim dizer, o contorno está a ser dado pelo quarto eixo da máquina. Vamos acelerar mais uma vez aqui o processo. E aqui temos as nossas ranhuras em torno também do quarto eixo da máquina. E temos a peça completamente concluída. A nossa sessão de hoje chegou ao fim. Espero que tenham gostado do conteúdo que vos trouxe aqui hoje e continuem a seguir a Cadnia nas redes sociais para não perderem nenhuma novidade. Obrigado e bom dia.